Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, Bruna Terror e Horror. E se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, comenta e me segue pra mais vídeos assim. E se você tem uma história de terror, um relato seu e quer que eu conte aqui no canal, me mande no e-mail no Instagram que eu terei o maior prazer de contar aqui, ok? E então vamos à história a que interessa. O sorriso estranho do velho da esquina. Pois bem pessoal, Jonas simplesmente se mudou para uma outra cidade, para uma outra casa. E ali na vizinhança tava tudo normal. Uma coisa que ele notava de diferente ali é que toda vez tinha um senhor que ficava ali sentado na calçada todo santo dia. Só que não era só porque ele estava sentado ali na calçada que ele achou estranho. Era porque ele ficava sentado numa cadeira de madeira ali. E ele era um senhor bem velho assim, só que ele parecia com uns olhos esquisitos, as mãos muito magras, sabe? Parecia que não comia dias, era bem diferente. E ele tava sempre com um chapéu na cabeça, um chapéu de palha. E toda vez que ele via, o senhor tava sorrindo, mas não sorrindo de uma maneira normal, ele tava sorrindo de uma maneira grotesca, sabe? Um sorriso macabro. E isso tava assustando muito o Jonas. Mas até aí tudo bem, né? Ele continuava indo pro trabalho, fazer as coisas que tem pra fazer do dia a dia, e sempre o senhor tava ali e nunca mexia com ele. Só que ele prestava muita atenção, que como ele passava ali de bicicleta, ele via que esse senhor toda vez ficava olhando pra ele, dava um leve sorriso macabro pra ele. E ele ficava com muito, mas muito medo. Só que ele não podia fazer nada, ele voltava pra casa e tal. Até que em determinado momento, né, depois disso tudo, de vários dias tá passando por isso, ele levou uns amigos pra casa dele. E logo que ele virou a rua ali, ele já viu o senhor sentado na cadeira. E logo ele vai comentar, né, falar pros amigos dele: olha, vocês estão vendo aquele senhor ali? Toda vez ele fica me encarando e tal, não sei o que. E aí os amigos dele ficam se olhando assim, tipo: o que você tá fazendo? O que você tá falando? Tá ficando doido? Aí ele: que foi? Por que vocês estão com essa cara? Né, Jonas pergunta pros amigos. E eles logo começam a rir e falam assim: do que você tá falando? Não tem ninguém ali. Tipo, não tem ninguém. Como assim não tem ninguém? E ele fica assim: sério que vocês não estão vendo, velho? Ele: não, só para de brincadeira, para de zoar, não tem ninguém ali. A única coisa que tem é uma casa abandonada. Não tô vendo senhor nenhum. Aí ele... E Jonas fica teimando: vocês não estão vendo? Olha aqui, ó, o senhor tá sentado ali numa cadeira e tal. E dá descrições do senhor sentado ali. E os amigos pensam que ele tá de alguma brincadeira, alguma sacanagem, porque simplesmente não tem ninguém. Não tem ninguém ali, então fazer o quê? Paciência. Nisso ele deixa pra lá falar: e às vezes eu tô vendo coisa, esquece. E eles vão fazer. Só que nisso fica na cabeça dele, dias e dias isso fica na cabeça dele. Porque só ele vê o homem, ninguém vê, e aquele cara fica sorrindo pra ele. Até que tem uma noite específica que ele começa a ter pesadelo e começa a escutar a voz do Senhor, como se fosse o Senhor na cabeça dele. Sendo que ele nunca tinha escutado, mas ele sente que é o homem que tá na cabeça dele. Ele começa a ter vários pesadelos mesmo com esse Senhor. E aí simplesmente, né, ele fica com muito, muito medo. E aí ele começa a perguntar para as pessoas ali da região, né, se alguém morava ali naquela casa e tal, né. E aí as pessoas falam que morava um senhor ali, que se chamava Alfredo. Ele morava ali há muito tempo e misteriosamente ninguém sabe se ele sumiu, se ele saiu. Ninguém sabe de onde ele era. Ele simplesmente sumiu e ninguém sabia aonde ele estava. E aquela casa ali ninguém ousava entrar, que era uma casa que era dele, era uma propriedade dele, e não apareceu filhos, nem esposa, nem ninguém ali pra se apossar. Mas também ninguém queria mexer nas coisas que não era, né? Porque cada um era reservado ali no seu mundinho. E aí tudo bem, né? Isso ele ficou muito coisa, falando assim: nossa, o cara sumiu, só eu que tô vendo, tem algo muito estranho. E aí ele passa numa certa vez, quando ele tá indo pra trabalhar, e o cara tá lá no mesmo lugar sorrindo pra ele. E aí, quando ele volta, tá também. E aí, como já tá um pouquinho, já tá anoitecendo, não tem quase ninguém na rua, e ele tá ali, ele vai até o senhor. Ele vai até o senhor pra saber de uma vez por toda o que esse cara quer com ele. E ele pergunta: o que o senhor quer comigo? O que você quer? Mas o senhor nada fala. Simplesmente fica calado, em modo só rindo pra ele. E ele pergunta bem alterado mesmo: o que você quer comigo? O que você quer? Me fala de uma vez. O que você deseja? E aí nada acontece, até que o senhor Alfredo levanta, olha pra ele, dá um leve sorriso e faz assim com a mão e vai em direção à porta da casa dele. Então o senhor Alfredo sai e vai em direção à porta da casa dele. Nisso ele fica um pouquinho confuso, mas mesmo assim ele vai, porque ele quer saber quem é esse senhor, o que tá fazendo ali. E aí seu Alfredo entra na casa e ficam chamando ele com uma mãozinha.
E aí Jonas vai na direção dele e acaba entrando na casa. Quando ele entra na casa, ele começa a sentir cheiros de algo muito podre ali dentro, sabe? Cheiro de coisa podre, cheiro de poeira, cheiro de tudo assim, de coisa velha, sabe? De casa abandonada mesmo. E aí ele vê que tem muita coisa ali empoeirada, ele começa até a tossir e tá muito escuro ali. Ele até tenta acender uma luz, mas parece que tá sem energia, né? E aí ele vai vasculhando até que ele acha uma lanterna e ele vai iluminando com essa lanterna. Nisso ele já não vê mais o senhor Alfredo ali, sabe? Então ele já vai vasculhando e começa a chamar pelo senhor, pelo nome dele. Só que ele não aparece em momento nenhum. Até que ele vê várias fotografias ali do seu Alfredo. Ele vê ali várias fotografias e não entende, porque as fotografias só apareceu o Alfredo. As outras pessoas, as imagens, o rosto, né, de que tá do lado dele, estão todas borradas. E ninguém sabe, e ele não sabe por que isso tá acontecendo. Ele fica assim sem entender. Até que ele acha um espelho que tá bem empoeirado. E ele começa a limpar o espelho. Isso mesmo, ele começa a limpar o espelho. E nisso ele vê o seu Alfredo ali do lado, sorrindo macabramente. E ele do lado do seu Alfredo. Ele toma um susto e quer sair dali mais rápido que pode, mas nisso a porta tá trancada e seu Alfredo aparece do lado dele, assim, sabe, olhando pra ele e fala pra ele que ele não vai sair dali, com um belo sussurro no ouvido. Nisso ele pede socorro, me deixa embora, me tira daqui, me deixa embora. E nisso o seu Alfredo parece aquelas mãos bem magras e tal, parece que ele vai se esticando com umas unhas grandes, sabe, vai se esticando assim, ele estica o braço na direção de Jonas e pega no rosto dele, assim, e parece que tá sugando alguma coisa, sabe? Sugando a vida, sugando a alma, sugando tudo. E simplesmente é isso. Depois Jonas desaparece por um tempo e as pessoas não sabem onde ele tá. Até que eles finalmente entram na casa, que foi o último lugar que as pessoas disseram que viu ele entrando lá sozinho, mas não viu ele saindo. Quando entra na casa, ele tá lá, jogado no chão, com um sorriso macabro, sabe? Com a pele bem pálida mesmo, assim, mais pálida do que o normal. E com um sorriso bem macabro. Nisso tem várias pessoas que estão ali curiosas, querendo saber o que aconteceu. E nisso aparece uma criança e fala assim: quem é essas duas pessoas que estão ali sorrindo? Quem são esses dois homens que estão sorrindo? Só que a mãe da criança logo fala: não tem ninguém sorrindo. Simplesmente a criança viu, né, o Alfredo e o Jonas ali agora fazendo parceria, né? Agora eles estavam ali para assombrar outras pessoas. E dizem também que toda pessoa que passa pela rua ali, simplesmente que vê e entra na casa quando ele chama, simplesmente nunca mais é vista. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijaço e até a próxima.